Um jogo de tarô pode dar errado? Em poucas palavras, gente, pode dar errado. Na verdade, existe um debate de muito tempo, de longa data, e que raramente a gente consegue chegar aí numa conclusão a respeito disso, que seria o jogo sai errado ou o oraculista, o tarólogo, o tarotista é que interpreta errado e se equivoca. É difícil a gente saber, tá? Alguns colegas defendem o fato de que sim, é possível ter erro no jogo, e nesse sentido eu entendo essas pessoas e em certa medida concordo, porque, por exemplo, para vocês entenderem só da onde vem, né, essa teoria. Por exemplo, se você jogou muitas vezes sobre o mesmo assunto num curto período de tempo, tem chance do jogo sair errado mesmo. Errado por quê? Porque, por exemplo, se você faz um jogo, usa uma tiragem que tem aí 30 dias de duração, né? Um prazo de validade, vamos colocar assim, de 30 dias. Um templo de Afrodite, que a gente normalmente conta aí de 30 a 90 dias. Uma cruz celta, que às vezes chega até um ano. Então, se eu fizer, por exemplo, qualquer uma dessas tiragens várias vezes antes de pelo menos cumprir um primeiro prazo de validade, óbvio que tem chance de o jogo estar errado. Faço um jogo hoje para um mês e amanhã faço de novo. Qual jogo está valendo, né? Que jogo realmente está retratando a situação? Em qual deles eu posso me fiar? Posso me confundir? Ambos podem acabar não surtindo efeito ou não fazendo sentido? Sim, sim. Como eu dei o exemplo de um outro jogo, uma outra tiragem muito conhecida, muito usada, que é o Templo de Afrodite. No Templo de Afrodite, dependendo das cartas que saiam, às vezes a gente pede até 90 dias de prazo, né? 3 meses. Se eu jogar 3 vezes nesses 3 meses, é óbvio que tem chance dessa validade tá furada, de a gente não saber que jogo realmente está valendo. E assim para a Cruz Celta, às vezes vale para um ano essa Cruz Celta, a mandala mesmo, às vezes vale para um ano. Eu vou lá e faço um jogo, uma mandala hoje, uma mandala semana que vem, uma Cruz Celta na outra semana, outra na outra semana. Aí realmente sim, é possível que a gente tenha um problema, que a gente tenha erro, porque fez o jogo antes da hora, porque não conseguiu respeitar aquele prazo de validade. Esse é um dos motivos, né? Tem outros motivos que podem sim corroborar com essa teoria de que às vezes é o próprio jogo que está errado. Inclusive quando a gente escolhe uma tiragem que não necessariamente vai na direção da demanda daquele cliente consulente. Então, às vezes a pessoa quer falar especificamente sobre vida sentimental e a gente faz um jogo genérico, geral. Realmente ali o jogo tá errado. A gente está usando uma tiragem que não necessariamente é para aquela necessidade, para aquele momento que a pessoa tá querendo analisar, né? Então, esses, dentre outros, né, que aqui não cabe, não dá tempo de abordar todas essas possibilidades e variáveis, mas sim, é possível que o jogo esteja errado. Em contrapartida, a gente erra, a gente é ser humano, né? E daí vem o time que defende a teoria de que o oráculo não mente nunca, né? Aquela frase conhecida, as cartas não mentem jamais. Mas quem se equivoca é o oraculista, o tarólogo, o tarotista. Isso pode acontecer? Gente, pode. Isso pode acontecer. Comigo já aconteceu algumas vezes. O que eu acho importante ressaltar nesse sentido, a respeito desse assunto, é que quando a gente fala isso, parece que a gente está mexendo num lugar que ninguém quer tocar, nem o consulente e nem o oraculista. Então fica aquela coisa de não falemos sobre isso, porque senão o consulente fica inseguro e não vai querer jogar mais tarô, e o tarotista também fica inseguro e não vai querer mais jogar. E eu, na minha concepção, acho exatamente o contrário disso. Eu acho que a gente precisa falar sobre isso
porque o erro faz parte da nossa existência. Ser humano erra, ser humano é falho. A gente pode se equivocar. E esse erro pode acontecer em várias dimensões. Desde eu realmente olhar para a carta, olhar para o jogo e concluir que aquela resposta é um sim e, na verdade, na vida real, acontece um não. Assim como eu posso olhar numa direção ali do jogo, ir para um lado e a situação se apresentar de uma outra maneira. Também pode ser que ao longo desse processo eu analise o jogo, a pessoa em si, a pessoa consulente, cliente, toma outras decisões e segue outros rumos ali depois do jogo feito. E a situação se modifica, e aí normalmente o jogo nem vale mais, né? E o que eu costumo dizer quando me perguntam sobre isso é assim, a gente jogou para uma situação, essa situação mudou radical, então o jogo não se trata mais dessa situação que está acontecendo agora, ele era sobre outra, né? Então, se você foi analisar o seu relacionamento e no dia seguinte terminou o relacionamento, aquele jogo foi feito para quando você estava no relacionamento, não não depois de você decidir que terminaria o relacionamento. Também aqui há controvérsias, alguns colegas dizem que a gente deveria ver isso no jogo, mas, gente, voltamos ao ponto, somos seres humanos, a gente pode errar sim. Às vezes a gente não vê coisas, ou às vezes a gente vê coisas que não necessariamente estão 100% alinhadas com a realidade. E aqui eu acho importante a gente frisar uma coisa. Quando a gente começa a entrar nesse lugar que vira quase uma paranoia, né? E que hoje a lógica que a gente vive da internet é um pouco essa lógica das estrelinhas, do depoimento, sei lá, você entra lá no meu perfil e tem 50 depoimentos, você não vai encontrar no meu, tá? Mas eu tô dando um exemplo. Você entra lá no perfil da pessoa e tem 50 depoimentos falando que a pessoa é maravilhosa, porque ela acerta tudo, porque ela resolveu minha vida, porque... Isso quer dizer que vai acontecer a mesma coisa com você? Não. Isso quer dizer que a pessoa garante isso em todas as consultas? Não. Inclusive porque às vezes tem alguns depoimentos que são comprados, diga-se de passagem. Então, antes da gente entrar nessa paranoia de assim, ela tem que acertar tudo, ou tem tudo que eu vou fazer, eu preciso consultar meu tarólogo, minha taróloga antes, assim. Não, gente, a consulta oracular, ela é um pouco mais profunda que isso. Profunda no sentido de que a gente vai analisar ali um momento, uma situação, você em relação a alguém em relação a você, enfim, a gente vai analisar questões ali, que são questões específicas, que envolvem comportamento, sentimento, o momento em si, a fase, enfim. São questões mais sutis, mais delicadas, que normalmente, sim, a gente estuda muito para tentar abarcar. Então, por exemplo, lá no meu catálogo de cursos, você vai ver até curso onde eu dou sugestões de contexto e construção de jogo, por exemplo, para que você consiga colocar a sua leitura mais próxima da realidade do consulente ou da consulente, né? A gente estuda para burro, justamente, para tentar dar conta disso tudo. Mas lembrando, o tarô não ocupa um lugar de uma ciência dura, por exemplo, que é 2 mais 2 igual a 4. Tem que acertar tudo. Não posso viver sem falar com o meu oraculista, por exemplo, entendeu? Não posso tomar nenhuma decisão sem antes falar. Não, a gente não deve ocupar esse lugar. O lugar do oráculo, ele pode trabalhar com orientação, com aconselhamento, vai esclarecer algumas coisas, pode te apresentar perspectivas, tendências, que é o que o pessoal normalmente aborda nas previsões. Vale dizer para você, por exemplo, que é consulente, que nem todos os oraculistas têm a mesma abordagem, tem alguns que vão trabalhar mais com previsão, outros que vão trabalhar mais com orientação, outros que vão num foco mais terapêutico, por exemplo.
vale sempre dar uma olhada antes em quem vai te atender, qual é essa abordagem, se você se identifica com isso tudo. Mas antes de tudo, independente de quem te atenda, da consulta que você escolha fazer, independente disso, tenham em mente que tarô não é uma ciência dura. Tarô, jogo de tarô, oráculo, não está aqui para provar nada para ninguém. A gente não tem que comprovar coisas. A gente está ali como uma bússola, a gente está ali como uma possibilidade, um caminho de esclarecimento, um lugar de relação, um lugar de troca, um lugar de conversa, né? Onde a gente se relaciona, conversa e tenta trabalhar alguns elementos ali da sua vida. É uma coisa muito mais delicada, sutil, e que você vai se identificar justamente por ser uma coisa flexível e plástica, né? Plástica no sentido de orgânica, no sentido de flexível, muito mais nesse sentido do que em você ficar batendo resposta, ticando itens para saber se a pessoa acerta ou não acerta a respeito da sua vida, do seu futuro, das suas decisões. Quem toma as decisões na sua vida é você. O tarô vai trazer alguns elementos, eventualmente, para enriquecer ou para clarear os caminhos que você decide trilhar. E é por isso que eu costumo dizer, imagina, a gente faz tudo isso estudando a beça e ainda assim, sim, gente, às vezes a gente erra, né? Não dá para cobrar do oraculista ali o tempo todo uma resposta, uma assertividade 100%. Às vezes eu passo por isso, às vezes o consulente fala, Kelma, aconteceu tal coisa, isso estava no meu jogo. E às vezes, dependendo do jogo, eu até olho e posso esclarecer para a pessoa. Às vezes eu falo, não, porque nós jogamos em outro momento, é uma outra realidade, eu não tenho como ficar vendo coisas tão específicas o tempo todo, num jogo que inclusive não tem esse foco, não tem essa finalidade. Então, acho que a forma como a gente precisa olhar para o tarô é uma forma mais respeitosa, é uma forma também mais flexível, não esperando dele uma ciência exata, não esperando dele uma resposta algorítmica, por exemplo, porque não é assim que funciona. Somos seres humanos interpretando oráculo, então sim, pode acontecer erro, mas a maior parte das vezes a experiência tende a ser uma experiência esclarecedora, uma experiência de encontro, como eu costumo dizer. E de novo, se a gente passa por tudo isso estudando a beça, imagina quando não se estuda. Então já deixo aí o meu recado de sempre. Estude tarô, aprenda tarô, invista no seu conhecimento. E se você é consulente, se informe sobre quem te atende, se informe sobre a ferramenta oracular e saiba que a gente não está aqui para ditar o seu futuro. A gente está aqui para contribuir em esclarecimentos, orientações, conselhos e direções para você fazer as suas escolhas da sua própria vida. Tchau, tchau, gente. Valeu. Até a próxima.